No vídeo anterior, nós continuávamos falando sobre a visão cristã do trabalho e enfocamos de modo muito especial o apóstolo Paulo. E vimos que ele recomenda à igreja de Tessalônica, em vários lugares, sobre a forma como deviam trabalhar, tomando como ilustração a sua própria vida e ministério. E terminamos com este texto de 1 Tessalonicenses 4:11. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Paulo havia ensinado sobre isso e agora volta a esse assunto escrevendo à igreja. O que nós podemos depreender é que o cristão, justamente por ser cristão, deve ser um trabalhador exemplar. É curioso que Paulo sempre desafiava os crentes que conviveram com ele a considerarem o seu testemunho, o seu passado em sua companhia. Considerando que ele tinha a Cristo como modelo supremo, procurava de forma coerente se tornar um modelo daquilo que ele mesmo ensinava. Por isso, ele pôde dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo sustentava que isso era uma característica indispensável aos mestres. Da mesma forma, entendia Pedro. Pedro nos diz que o presbítero ele deve orientar, ele deve instruir e ele deve governar o rebanho como um modelo. A expressão é como tipos, como um padrão. Certamente, como reflexo desses ensinamentos, encontramos no segundo século um documento chamado Didaquê, que deve ter sido escrito por volta do ano 120. No capítulo 12, encontramos esta instrução: acolha todo aquele que vier em nome do Senhor. Depois, examine para conhecê-lo, pois você tem discernimento para distinguir a esquerda da direita. Se o hóspede estiver de passagem, dê-lhe ajuda no que puder. Entretanto, ele não deve permanecer com você mais que 2 ou 3 dias, se necessário. Se quiser se estabelecer e tiver uma profissão, então que trabalhe para se sustentar. Porém, se ele não tiver profissão, proceda de acordo com a prudência, para que um cristão não viva ociosamente em seu meio. Se ele não aceitar isso, trata-se de um comerciante de Cristo. Tenha cuidado com essa gente. Retornando ao Novo Testamento, vemos Paulo instruindo àquele que no seu antigo modo de vida furtava, agora, convertido ao Senhor, deve, em novidade de vida, se sustentar com o fruto do seu trabalho, tendo também uma preocupação social. Olha o que ele diz aos Efésios, Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Uma tradução mais literal seria assim: trabalhe arduamente com as próprias mãos. Trabalhe arduamente. É emblemático o que Paulo usa nesse texto que eu mencionei, Efésios 4, 28. Ele emprega o verbo copial, que eu tenho visto que é a palavra intensiva para um árduo e intenso trabalho, ordenando ao convertido que trabalhe, então, árdua, intensa e exaustivamente para se manter e ainda ter como suprir as necessidades eventuais de seus irmãos. Vejo aqui um princípio pedagógico. É como se ele dissesse: aprenda na prática como é difícil obter licitamente o sustento. Faça isso com perseverança. Ainda mais, você que subtraiu de outras pessoas no passado, subtraiu o produto de seu trabalho, se esforce agora por ajudar os que necessitam.
Paulo dá uma dimensão teológica ao trabalho, mostrando que todo e qualquer trabalho deve ser feito para a glória de Deus, a glória do Senhor. E ele recomenda, então, a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro. A palavra ergatés, a mesma origem de ergos e ergazomai, como obreiro, como um trabalhador que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Observe então a visão de trabalho, de dignidade do trabalho, uma dimensão teológica e social ao trabalho. Nós procuramos glorificar a Deus e, ao mesmo tempo, servir a sociedade, servir ao nosso próximo. E, obviamente, nisso, a nossa manutenção e a dos nossos familiares está embutida. Eu quero continuar a falar sobre isso agora, saindo do Novo Testamento e adentrando a história pós-Novo Testamento e quase que imediatamente a Idade Média. Que Deus nos ilumine e nos esclareça. Amém.